E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, estou mais uma vez aqui no Opinião de Camisa e dessa vez o vídeo é sobre Memphis Depay e como ele prejudica o Corinthians e porque eu acredito que ele tem que deixar o Corinthians. O Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e o contrato dele se encerra em julho de 2026 e muitos falam de renovação, muitos falam de que ele tem que continuar o Corinthians, já se tornou um dos grandes ídolos para a fiel torcida. Eu penso totalmente ao contrário. Eu acho que o Memphis Depay já fez o que tinha que ter feito. Eu acho que a figura Memphis Depay, eu acho que o movimento, a era Memphis Depay, se é que eu posso dizer assim, foi algo marcado tanto dentro das quatro linhas e tanto fora das quatro linhas. Memphis Depay veio com o propósito de mudar o clube, seja ele em futebol, seja ele em questões midiáticas e também seja ele em questão política. O Memphis Depay presenciou, desde quando chegou no Corinthians, cenas de atrasamento de pagamentos, impeachments, além de vários processos e investigações policiais. Acredito que ele nunca viveu isso na Europa e está presenciando isso aqui no Corinthians, aqui no Brasil. Claro, onde ele tem sim a noção disso, a noção que o clube precisa de melhoras. Na final da Copa do Brasil ele deixou isso bem claro. Por isso que eu acredito que a figura Memphis Depay foi uma figura que fez o seu papel. Porque ele fez muito mais do que era esperado. Ele realmente entrou no perfil corintiano. Ele se mergulhou e entendeu rapidamente o que é Corinthians. E eu acho que isso ajudou bastante a ele e ao torcedor. Eu acho que o Memphis nunca teve uma identificação tão forte com o torcedor e o torcedor nunca teve uma identificação tão forte com o Memphis. Isso para mim foi uma grande surpresa, né, de uma pessoa vindo de fora, sem conhecer a cultura e se adaptar tão bem a ela. E mesmo com esses fatores tão positivos, eu ainda sou contra a renovação de Memphis Depay. Eu sou contra devido ao fato da postura do Corinthians vir adotando no mercado. E pela postura do Corinthians, que é óbvio que o Corinthians já entendeu, acho que desde sempre o corintiano, no caso, queria aquilo de renovação e transparência. Eu acho que está conseguindo agora, principalmente muita transparência dos próprios jogadores, até fazer piadas, mas entender a situação do clube. Em tantas entrevistas, lives do Instagram, falando que a situação do clube é precária, o próprio presidente admitindo, o treinador admitindo. O elenco abraçou bastante, ninguém esconde nada. Todo mundo sabe que mesmo ganhando títulos, conseguindo grandes vitórias, todo mundo sabe da situação política do clube. E mesmo assim não conseguiram fazer com que essa situação política intervisse dentro do centro de treinamento do Corinthians. Isso é interessante porque mostra que o clube é fechado. O clube não, os jogadores em si, o time, a comissão técnica é fechado em um propósito, em um só, que é jogar bola e cumprir com os objetivos. E dentro dessa postura do Corinthians, esse ano principalmente, com a contratação do Marcelo Paes, que é o novo diretor de futebol, que entrou no lugar do Fabinho Soldado, eu concluo que o Corinthians mantém contratações e ações no mercado cautelosas. Caio César veio um empréstimo de graça. O Gabriel Paulista veio de graça. Deixa eu ver o que mais. O lateral do Penarol veio de graça, que eu não vou lembrar o nome. Eu vou colocar aí na legenda, porque eu esqueci o nome dele real. O lateral direito que veio do Penarol do Uruguai. Só gastou, acho que, quase 2 milhões de reais na contratação do Matheus Pereira, que veio lá de Fortaleza, que realmente é um baita jogador, um baita meio-campista. E o goleiro também do Fortaleza, que vem apenas só no final de fevereiro. Se você analisar os moldes das contratações de cada, são contratações que vieram, querendo ou não, com custos baixos, estão livres no mercado, oportunidade. São contratações pontuais, porém não são contratações caras, são contratações baratas. Porque o Corinthians precisa disso, precisa de contratações baratas, precisa fazer um time onde muitas pessoas na internet chamam de Corinthians low profile. O Corinthians precisa disso para se reestruturar para o futuro. Manter a base do time
e manter 5 contratações baratas para manter um time forte, competitivo ao longo das 3 competições que vão competir ao longo da temporada, 4 no caso, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. 4 campeonatos que o Corinthians tem nesse longo desse ano. Além, é claro, um campeonato maluco, tem a Copa do Mundo ainda no meio do ano. Então, quando você vê toda essa coisa do Corinthians, você percebe que, tá, se o Corinthians está economizando, por que o Memphis Depay deveria ir embora? O Corinthians deve muito com o Memphis Depay. E já que o Corinthians quer adotar uma cláusula de cautela, de custos baixos, Memphis Depay, infelizmente, é o que atrasa esse processo do clube, desse processo de reestruturação. Claro, ele fez parte. Foi na mídia, falou a verdade, falou que queria um clube sério, um clube justo. Imagine se esse clube fosse um clube bem estruturado. Ele falou isso depois do final contra o Vasco na Copa do Brasil, voltou a ressaltar isso de novo na final contra o Flamengo. Então, quando você vê um jogador com essa atitude, para mim, o Memphis Depay já fez seu papel no Corinthians. E, claro, vai fazer muita falta um jogador com essa postura. Arrisca dizer que Memphis Depay tem uma postura que muitos ídolos que já passaram pelo Corinthians não tiveram. De bater de frente, falar a verdade da diretoria, falar a verdade do sistema político do clube, das dívidas, e não ser refém de nada. Não ser... Maria vai com as outras, é que podemos dizer assim. O Memphis Depay, com uma rápida identificação com o Corinthians e com a torcida corintiana, soube identificar os erros. E foi lá e colocou a cara a tapa. Eu gostei bastante dessa postura do Memphis. Acredito que essa passagem no Memphis, claro, não acredito que seja maior do que foi, por exemplo, a passagem de Ronaldo, a passagem de Tevez, as contratações midiáticas que a gente teve ao longo do século. Porém, em questão de imagem, claro, não dá para superar Ronaldo, mas é muito grande o que o Memphis Depay fez. Acredito que tem que sim ser lembrado ao longo desses anos, nos próximos anos vai ser lembrado sim sobre essa postura do Memphis Depay. E essa era Memphis, infelizmente, precisa ser encerrada no meio do ano. Ele ainda pode disputar ainda um título que é a Copa Paulistão, no caso, perdão. Mas, infelizmente, acredito que essa é uma opinião e, infelizmente, acredito que o Memphis Depay precisa ir embora. Claro, se ele quiser reduzir os salários, perdoar dívidas, é uma probabilidade sim que existe, mas bem pequena, acredito eu. Porém, infelizmente, minha opinião é que Memphis Depay tem que ir embora. Seu papel já foi feito, sua imagem já foi feita. Há alguns que criticam pelo salário, pelo contrato dele. Eu sou ao contrário. Em termos de futebol, em termos de entrega em campo, claro, um apoio aqui do que o pessoal, talvez não seja aquele 100% que muitos torcedores queriam, mas convenhamos. Uma assistência na final do Campeonato Paulista, gols em mata-matas na Copa do Brasil, além de gol da final e na semifinal, e contra o Palmeiras, gols em clássicos, tendo uma participação muito boa, com gol irregularmente anulado na Supercopa do Brasil. Ele não pode aparecer muito, mas é um cara decisivo. E vai fazer saudade de Memphis aqui no Brasil. O torcedor corintiano vai assistir sua falta. E essa é a minha opinião. Muito obrigado a todos por mais um vídeo. Espero ainda manter a frequência. E é isso. O que você acha? Comenta aí embaixo. Você acha que o Memphis Depay deveria sim ir embora ou não? E é nóis. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Falou.